Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, boa noite para todos. Nós estamos felizes por poder nessa noite estar cultuando a Deus junto com os irmãos. Para mim sempre é um privilégio poder falar da palavra de Deus, e se tratando de servir aqui a Batista Reviver em Miraí, esse privilégio aumenta, porque de fato os irmãos estão no nosso coração, né? A gente vai criando um vínculo, né? Semana passada mesmo, o Caio estava lá pregando na nossa igreja, tacando fogo lá no povo, né? E a gente desse jeito, e a gente vai fazendo essa parceria, vai dando certo, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Para mim hoje um dia muito atípico, é anormal na verdade, porque hoje é dia dos pais, né? É o meu primeiro, olha só. Irmãos, fiquei sabendo recente dessa notícia, já estou trabalhando dobrado, desse jeito. Aí quando sobra uma folga, eu jogo uma bolinha lá em Juiz de Fora também, sabe? Mas se receber convite para jogar em Miraí, eu não venho, tá bom, irmãos? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Mateus capítulo 14, versículo 22. É bom conhecer aqui o Rafael, Rafa Tavares, Deus abençoe, tá bom? Depois o pastor Marcel vai fazer uma ponte para ele lá, né? Oh, glória a Jesus. Mateus capítulo 14, verso 22. Deus tem uma palavra para o nosso coração. É noite da gente passar de nível. A gente vai passar de nível. O verso 22 diz assim: e logo Jesus fez entrar no barco os seus discípulos, para que fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte à parte para orar. E vinda a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, desceu Jesus a eles, andando sobre o mar. Olhe para cá, irmãos. São 4 vigílias. Se a gente for separar por horário, para que a gente entenda isso, a primeira vigília ela se inicia às 18 horas e vai até às 21 horas. A segunda vigília se inicia às 21 horas e vai até às 0 horas, até meia-noite. A terceira vigília começa meia-noite, vai até às 3 da manhã. E a quarta vigília começa às 3 e termina às 6 da manhã. Jesus vai até os seus discípulos na quarta vigília. É interessante a gente ter o entendimento de que se tem uma compreensão, não é unânime, mas há um pensamento de que todo esse processo de tempestade tenha se iniciado ainda no trâmite da primeira para a segunda vigília. E aí Jesus se apresenta aos seus discípulos só na quarta vigília. A gente vai perceber que há um período a qual Jesus não aparece. Os discípulos estão passando por um processo, e o Jesus que os convidou a entrar no barco e a ir para o outro lado não está presente. A gente precisa de compreender que Jesus ele não dá ordem para quem não é discípulo. Na verdade, receber uma ordem de Jesus
é uma característica de alguém que é discípulo. Todo discípulo recebe uma ordem. E aí não cabe a nós que somos discípulos indagar a ordem que estamos recebendo. Não há no texto aqui algum questionamento dos discípulos acerca da ordem dada por Jesus. Jesus chega aos seus discípulos e diz a ele: vocês entram nesse barco e atravessam para o outro lado. Não há um questionamento, uma indagação, um porquê. O Senhor vai, não tem uma abordagem dos discípulos para essa ordem dada por Jesus, até porque esse conceito de ser discípulo é isso, é receber ordem e não perguntar por quê. Ser discípulo é isso, é receber ordem e não questionar aquele que tem essa capacidade de nos dar uma direção que às vezes, ou por vezes, nós não sentimos preparados para fazer esse trajeto, caminho, como queiram. Os discípulos estão recebendo essa ordem de Jesus de entrar no barco e ir para um outro lado, e é muito complexo isso, porque eles vão ouvir a voz dele, vão entrar no barco e vão ir para o outro lado, mas sem essa presença desse que está dando a ordem para ir. Jesus, na verdade, dá a ordem, e o texto diz que ele sobe o monte para orar. Os discípulos vão entrar dentro do barco, como eu disse, sem nenhuma indagação, sem nenhum porquê, sem nenhum questionamento. Eles entram no barco e começam a fazer essa travessia. E é interessante nós entendermos porque esse terreno, assim, se eu posso dizer dessa forma, que eles agora vão começar a ter como base para a sua caminhada cristã, é um terreno desconhecido, aonde eles pisavam até ontem, numa areia tão firme, num lugar que eles conseguem enxergar e perceber algumas coisas. Agora eles estão dentro de um barco que, quem sabe, qual é a profundidade que eles estão navegando, é desconhecido esse ambiente que eles estão presentes, não tem nenhuma condição de alguém dentro desse barco gerenciar esse barco. Eles estão navegando sem saber profundidade, sem saber qual é o perigo, mas por ouvirem a voz de Jesus e serem obedientes, decidiram entrar dentro do barco e começar esse trajeto. E a única certeza que eles tinham, que na verdade a gente percebe no texto que talvez em algum momento dessa caminhada cristã faltou fé, faltou coragem para entender o que Jesus ainda na beirada da praia tinha dito a eles. A única certeza que nós temos dentro desse texto é que eles iriam chegar do outro lado. Murilo, por que eles vão chegar do outro lado? Porque quem disse a eles tem total poder para fazer eles chegarem do outro lado. Às vezes a caminhada cristã é isso, é um ambiente que a gente desconhece a profundidade, que às vezes a gente desconhece essa base que nós estamos navegando, que balança tanto, nos joga para um lado, nos joga para o outro, e a gente às vezes fica à mercê da situação, do vento contrário, e a única certeza que nós temos é que nós vamos chegar do outro lado. Nessa noite eu vim profetizar essa palavra para a vida de alguém: você vai chegar do outro lado. Alguém lá atrás levantou a mão para receber essa palavra, e essa palavra é profética. Você vai chegar do outro lado. Murilo, eu desconheço a profundidade, mas vai chegar do outro lado. Murilo, eu não sei guiar muito bem esse barco, mas vai chegar do outro lado. Murilo, às vezes esse vento contrário bate, joga barco para um lado, joga barco para o outro, fica em paz, você vai chegar do outro lado. Eu vim aqui trazer essa palavra para o coração de alguém: não se preocupe, a única certeza que nós temos é que nós vamos chegar do outro lado. Eles entram no barco, estão fazendo essa travessia.
estão navegando nesse ambiente desconhecido, um ambiente que eles não sabem essa profundidade que tem. E Jesus, em contrapartida, Jesus ele está no alto do monte orando. É interessante porque o verso que nós lemos vai dizer que Jesus estava ali só, porque isso é o espelho da vida de oração. Vida de oração, por vezes, nos deixa só. Vida de oração não é algo coletivo, apesar de nós orarmos em grupo. Porque não adianta eu orar em grupo se eu não oro no privado. Não adianta a gente ter essa ideia de que nós oramos aqui nesse ambiente, mas a porta do nosso quarto nunca está fechada. Perceba que quando eles estão passando por um momento de travessia, por um momento tempestuoso, tem um Jesus orando. Tem alguém que ora, tem alguém que intercede, tem alguém que está buscando. Às vezes a gente não entende, mas nós estamos vivendo travessias na nossa caminhada cristã, que é fruto da oração de alguém. Porque nós não tínhamos condição nenhuma, nós não tínhamos gerência nenhuma sobre esse barco. Na verdade, irmãos, tem pessoas que estão vivendo essa travessia e nem sabem por quê. Só decidiu obedecer, decidiu ser obediente. O que te faz chegar do outro lado, entenda isso, não é a sua capacidade de resolver algum problema. O que te faz chegar do outro lado não é a sua condição financeira. O que te faz chegar do outro lado não é o seu status. O que te faz alcançar o outro lado não é a sua faculdade. Eu preciso dizer isso para alguém. Tem pessoas que ouviram a mesma voz que você ouviu, mas não decidiu obedecer, e estão em terra firme. Você decidiu obedecer e está nesse ambiente que está balançando tanto, que nós desconhecemos essa profundidade. Mas pelo fato de você estar obedecendo, você está colhendo frutos, porque olha o que diz o texto: e eles iam adiante. Há um progresso aqui, dos discípulos que estão obedecendo, porque só vive progresso quem obedece. Quem não obedece, irmãos, fica pisando em terra firme, olhando alguém que teve coragem de ouvir a voz dele, entrar no barco e começar a caminhar para o outro lado, para um outro nível, que às vezes a gente desconhece, mas é real. A gente vai viver isso para a glória de Deus. Há um outro nível preparado para a sua vida, para o seu ministério, para a tua casa, para a tua caminhada cristã. Há uma outra geografia preparada para você. Murilo, o que eu preciso para viver isso? Você precisa ter o perfil de alguém que obedece à ordem dele. Pelo fato de você estar sendo obediente, você vai navegar e vai chegar do outro lado. Eles estão navegando, entenda isso, não é sobre um objeto de madeira. Eles estão navegando, não é sobre um barco que foi ali confeccionado por alguém. Eles estão navegando sobre uma palavra liberada da parte de Jesus, ainda quando estavam em terra firme. Vocês vão chegar,
do outro lado. Eles não navegam mais, pastor Everton, sobre um barquinho. A partir do momento que a palavra dele foi liberada, agora eles navegam sobre a palavra de Jesus. E eu ainda não vi, e se alguém já viu, que se manifeste nessa noite, mas não vi palavra de Jesus afundar ainda. A palavra dele nos faz chegar do outro lado. Você está passando esse processo, você está passando esse momento, mas fica firme, continua aí com o seu perfil de alguém que obedece, porque você vai chegar do outro lado. Eu vou falar essa frase muitas vezes durante essa palavra, e você que tem fé, agarra essa palavra, mas uma coisa é certa, você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Olha para esse crente bonito que está do seu lado. Aqui na Batista Reviver só tem crente bonito. Olha para ela, olha para ele e fala: você vai chegar do outro lado. Oh, pastor Marcel, a igreja Batista Reviver em Miraí vai chegar do outro lado. Obreiros, vocês vão chegar do outro lado. Igreja do Senhor, vocês vão chegar do outro lado. Sabe o que me chama muita atenção? Eu estou falando até então sobre tempestade, sobre vento, e isso tudo está acontecendo na vida de alguém que obedeceu. E aí a gente precisa tirar essa ideia da nossa mente, de que pelo fato de eu estar obedecendo a Deus, as coisas agora vão. Porque a gente cria essa ideia. Levantei a mão, aceitei Jesus, estou seguindo Ele, agora vai ser só bonança. Desculpa, mas eu vim te dizer uma verdade: o vento vai soprar. E o vento, ó, mas quem tem caráter e perfil de alguém que obedece, não vai perecer nesse vento que está soprando. Entenda, Jesus dá a ordem, eles estão obedecendo a ordem, o vento está soprando, eles estão navegando, as coisas parece que saem do controle dele, mas tem um Jesus que está orando. E quando Jesus está orando, entenda isso, Jesus está orando no monte. Murilo, aonde que os discípulos estão? Os discípulos estão no mar. Entenda isso, a oração está no nível do monte. E enquanto a oração estiver no nível do monte, o problema está no nível do mar. Nunca na minha caminhada cristã eu posso deixar o problema está no nível do monte e a oração no nível do mar. A minha vida de oração precisa de estar no nível do monte, porque se a minha vida de oração estiver no nível do monte, sempre o meu problema estará no nível do mar. É tempo da gente entender que é tempo de nós orarmos. Murilo, mas o vento está soprando, começa a orar. Murilo, mas o vento é contrário, começa a orar. Se o meu nível de oração estiver no nível do monte, a tempestade sempre será no nível do mar. Os discípulos estão desesperados, porque isso é característica de quem não ora. Estão preocupados. A conversa no barco é até que parecem que vão morrer, porque a falta de oração faz isso. A falta de oração, na verdade, tira a nossa conexão com Ele. A conexão que eles tinham com Ele é a última que Ele disse: vocês vão chegar do outro lado. Mas não estão orando. O problema se instala e agora eles estão pensando: a gente morre. Só que é nesse momento que Jesus decide se apresentar a eles. E eu disse aqui, tudo se dá a entender que essa tempestade começou no trâmite da primeira para a segunda vigília. Jesus só vai na quarta vigília.
Há um processo aqui que eles precisaram de enfrentar até que Jesus se apresente a eles. Há um processo aqui que eles precisaram de enfrentar até que Jesus se aproxima deles. E pela falta dessa conexão com Ele, dessa vida de oração que eles ainda estavam aprendendo com Jesus, quando Jesus se aproxima, eles nem acham que é Jesus. Eles estão dizendo, é um fantasma. Porque quando eu não oro, eu perco essa identidade dele. Porque, olha só, na cabeça dos discípulos, quando Jesus aparecer, essa tempestade acaba. Só que Jesus aparece e a tempestade continua. Porque na verdade, irmãos, olhe para cá, Jesus não foi resolver tempestade. Jesus lá, o texto diz que Jesus se apresentou a eles. Jesus não foi lá para resolver uma tempestade. Não, Murilo, não. Jesus foi lá para resolver os discípulos. Para trazer algo para a vida dos discípulos. Jesus está se apresentando a nós nessa noite, não é por causa desse problema que às vezes tem tirado teu sono. Não é por causa dessa situação que você tem atravessado. Jesus está se apresentando para você nesses dias de culto, de oração, de célula, desse momento gostoso que a Igreja Batista Reviver está vivendo. Jesus está se apresentando para resolver você. Você precisa de entender, para esse próximo nível que Ele quer te levar, você não pode querer um Jesus que apenas resolva uma tempestade. Você não pode querer um Jesus que apenas acalme essa tempestade. Você precisa de um Jesus que mostre para você que o próximo nível precisa de uma atitude diferente sua. Depois da tempestade, nós precisamos de entender o que eu aprendi com isso. O que eu ganhei na minha caminhada cristã com isso. Porque senão a gente vive atrás de um Jesus que apenas resolve problemas. E a gente continua do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, e a gente não muda, fica nesse mesmo nível. Eu vim dizer para alguém que é corajoso a entender que Deus quer te levar para um próximo nível. Eu acho interessante porque Pedro é o primeiro do barco a entender que Jesus na verdade estava lá por causa deles. Quando Jesus se apresenta, Pedro está dizendo, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí ter contigo. Jesus grita dizendo, Pedro, vem. Sabe o que eu acho lindo? Porque o Jesus que está se apresentando para eles, é o mesmo Jesus que falou com eles na praia, então o tom de voz não muda. Não tem aqui uma diferença de tonalidade de voz. É o mesmo Jesus falando. O problema é que quando o problema se instala, às vezes a gente perde essa percepção da voz de Jesus. A gente começa a perder essa percepção, como é que é a voz dele. O mesmo Jesus que falou na beirada da praia, está falando para Pedro agora, vem Pedro. E Pedro vai. Olha que coisa linda, porque Pedro na verdade agora vai ter algo que os outros discípulos que ficaram no barco não vai ter. O quê? Testemunho. A gente quer viver milagres, a gente quer viver coisas extraordinárias da parte de Deus, a gente quer viver coisas magníficas, a gente quer dar testemunho, a gente quer contar bênção, mas a gente precisa de entender que para a gente viver isso tudo, precisamos de passar pelos processos.
Se eu não passo nenhum tipo de processo, o que eu vou fazer para me contar uma bênção? Irmãos, tem gente que diz assim: ah, meu irmão, eu quero contar uma bênção. Que bênção é essa que veio sem nenhum resultado de um processo, de um problema, de uma dificuldade? Se você compreende isso, o Pedro compreendeu, ele está ouvindo, ele está dizendo: eu conheço essa voz. Foi essa mesma voz que falou para nós, quando ainda nós estávamos lá na beirada da praia, para a gente entrar nesse barco e dizer: eu conheço essa voz. Sabe o que eu tenho orado, irmãos? É que na situação, quando o problema se instala, que eu não perca a sensibilidade de ouvir a voz dele, porque tem gente que se perde quando o problema chega, tem gente que fica desesperado, pastor Marcel, a ponto de não ouvir mais a voz dele. O Pedro sai do barco. E aí, para quem é bom de Bíblia, aqui na Batista que vive, muita gente bom de Bíblia, alguém vai dizer: Murilo, Pedro saiu do barco, mas Pedro afundou. E aí eu te pergunto: mas afundou quando? Qual o perímetro que Pedro afundou? Quando que ele afundou? Quantos metros ele andou para afundar? Entenda, Pedro afunda num momento de particularidade com Jesus. O problema é que a gente fica com tanto medo de arriscar por causa da opinião alheia, que a gente não sai do barco. A gente não vive o extraordinário, porque a gente está preocupado com os olhares de alguém que decidiu permanecer dentro do barco. E preocupado com a opinião do outro, a gente não vive o extraordinário. Eu vim dizer para alguém que não só obedece, mas tem coragem de viver o extraordinário da parte de Deus. Fica em paz, meu irmão. Porque quando Pedro começa a afundar, você acha mesmo que os discípulos viram Pedro afundar? Isso é uma situação que apenas Jesus viu. E que bom que Jesus viu. E você sabe aonde que Pedro afunda? Pedro afunda justamente, pastor Everton, aonde a mão de Jesus tem acesso. Pedro vai afundar aonde a mão de Jesus alcança. Pedro vai afundar aonde ele não perde esse contato com ele, aonde a mão dele consegue alcançar Pedro. Eu vim dizer para alguém nessa noite: não tenha medo de viver o extraordinário de Deus. Sabe por quê? A mão dele não está encolhida para que não possa te socorrer, para que não possa te ajudar. Ei, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Certa feita, Neemias, irmãos, foi reconstruir os muros lá de Jerusalém, colocar as portas no lugar. Só que já tinha um período que o povo estava acostumado a viver com as portas derrubadas, estava acostumado a viver com as portas queimadas. Um dia chega Neemias dizendo: nós vamos reconstruir Jerusalém. Com aquele discurso muito político, alguém está dizendo assim: Neemias, qual é a garantia de que esse serviço vai ficar pronto? Sabe o que ele diz? Ele diz: a garantia de que o serviço vai ficar pronto é porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. A garantia de que as coisas vai dar certo na tua caminhada, na sua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, é porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Eu vim dizer nessa noite: a mão dele está estendida para você nessa noite. Além de Jesus, conhece alguém que andou sobre as águas? É o Pedro. Sabe o que eu acho interessante? Porque talvez alguém pense assim: Murilo, depois que Pedro afundou, Jesus deve ter pegado ele no colo, levado ele para dentro do barco de novo.
Do mesmo jeito que Pedro saiu do barco para ir até Jesus, o Pedro agora vai ser erguido por ele e voltar para dentro do barco. Como? Andando sobre as águas. Porque tem gente que fica no barco e fica assim, pastor Caio, lá deu errado, eu falei, ficou acreditando nisso, lá não deu certo, afundou, agora ele desiste, agora ele para, só que a mão dele tem acesso sobre a nossa vida. Aí ele nos levanta de novo e diz, vamos mais uma vez, vamos. Aí vai Pedro voltando para dentro do barco, andando sobre as águas. Quem te viu saindo do barco andando sobre as águas, vai ter que te ver voltando para o barco também andando sobre as águas. Do mesmo jeito que ele saiu, ele voltou. Por quê? Porque a mão dele teve acesso. Não permita que em algum momento da sua caminhada cristã, a mão dele não tenha acesso sobre a sua vida. Não permita que no decorrer da sua caminhada cristã, a mão dele não te alcance. A mão dele precisa de alcançar, ter acesso, e isso é para quem tem coragem de sair da comodidade, de sair de dentro de um barco, de ter coragem de colocar os pés nas águas e dizer, eu estou ouvindo a voz dele, então eu vou caminhar nesse terreno que alguém tem dificuldade, que alguém tem medo, mas eu vou, porque eu não estou caminhando sobre um barco, eu estou caminhando sobre a palavra de Jesus, e eu vim dizer para alguém nessa noite, por causa da palavra dele, você vai viver coisas extraordinárias. Eles chegam do outro lado. Eu vou repetir. Eles chegam do outro lado. É que você não me entendeu, mas eles chegam do outro lado. Por que eles chegaram do outro lado, Murilo? Porque obedeceram. Porque tiveram coragem. E definindo aqui, irmãos, porque de fato a obediência aqui foi o primeiro ato dos discípulos. Obedecer, entenda isso. Se eu pudesse definir o que é obediência, para mim obediência é isso, pastor Everton. Obedecer é fazer o que eu não quero bem feito. Não é o fato de eu não estar querendo fazer algo que eu faço de qualquer jeito. Obedecer é fazer o que eu não quero bem feito. E pelo fato de eu estar fazendo bem feito, de eu ser obediente, eu chego do outro lado. Eles chegaram do outro lado. Imagina o primeiro culto, depois que eles chegam do outro lado. Alguém quer uma oportunidade para dar um testemunho? Ao Pedro levantando a mão. Quer viver coisas extraordinárias? Seja obediente. Quer dar testemunho depois desse processo todo? Seja obediente. Quer viver coisas incríveis da parte de Deus? Seja obediente. Obedeça, seja obediente, porque você vai chegar do outro lado. Eu queria mais uma vez nós fazermos esse exercício. Tem como você olhar para 2, 3 pessoas aí? Mas irmãos, fala com fé para essa pessoa. Você vai chegar do outro lado. Tem alguém para celebrar a Deus por essa palavra? Você vai chegar do outro lado. Comece a sua semana dizendo: eu vou chegar do outro lado. Pastora Natália, você vai chegar do outro lado. Eu sei que essa palavra está alcançando o coração de alguém. Pastor Miguel, o senhor vai chegar do outro lado. Essa palavra é gritada no meu coração. Você vai chegar do outro lado.
Fica de pé comigo, por gentileza. Eu sei que Ele está aqui. Oh, glória. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente até entra dentro do barco, mas no processo, quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quando a tempestade começa, quando o vento sopra, quem nunca? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe quando essa tempestade parou? Quando eles convidam Jesus para entrar dentro do barco. Sabe o que eu aprendo? É que a gente não pode, no decorrer da nossa caminhada cristã, não ter Jesus no nosso barco. Não permita que você saia desse culto sem que Jesus esteja no seu barco. Eu queria orar pela sua vida. É noite da gente chamar Jesus para dentro do barco. É noite da gente convidar Jesus para entrar para dentro do barco. Eu queria que você orasse a Deus comigo. Oh, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não, não, a vontade é tua e a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. oh, aleluia! Isso é
nessa noite, vai! Ele está aqui. Oh, glória. Aleluia. Levante a sua mão e declare o nome dele. Isso. A tua semana será de vitória. O teu mês vai ser de bênção. Orabadacandarabia-sai. Aleluia! Você não vai. Eu já tenho fé pra deixar. Se eu posso vem me ajudar. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, nós estamos unindo a nossa fé nessa noite e te pedindo, Jesus, pega na nossa mão, nos faz chegar do outro lado, Jesus. Nós percebemos nessa noite que pelas nossas convicções, pela força do nosso braço, pelo nosso recurso, pelas nossas habilidades, nós não vamos conseguir, Jesus. Mas é sobre a tua palavra. Jesus, eu libero essa palavra para a vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Jesus, eles vão passar esse momento e vai chegar do outro lado para a glória do teu nome, Jesus. Eu tenho certeza que pessoas vão testemunhar, pessoas vão dizer: pastor Marcel, deixa eu contar o testemunho. Eu achei que não chegava do outro lado, mas eu naveguei sobre a palavra de Jesus, e hoje eu estou colhendo fruto e resultado da palavra liberada da parte dele para minha vida. Receba essa palavra nessa noite. E para nós terminarmos, levanta a sua mão bem alto, o mais alto que você puder, porque no 3 nós vamos gritar: diabo, você perdeu mais uma. Eu sempre digo isso aqui, é uma verdade. A Igreja Batista Reviver é uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Vocês estão rompendo porque Ele é o fundamento dessa igreja. Vocês estão rompendo porque estão navegando sobre a palavra poderosa de Jesus. Vocês estão rompendo porque a boa mão dele está estendida sobre essa casa. E se preparem para viver o extraordinário da parte de Deus. Levanta a mão bem alto. No 3 a gente grita: diabo, você perdeu mais uma. Murilo, e depois se manifeste do jeito que você quiser. 1, 2, 3. Diabo, você perdeu.
eu te convido. Você pode cantar isso? Pra ser o capitão da minha embarcação. Eu não corro o risco do mar naufragar, pois eu sei que tu... Jesus está presente e Ele te sustenta nessa noite. Aleluia. Agarra na mão de alguém e fala assim: nós vamos chegar. Eu creio. Basta uma palavra que o mar se aquietará. Só tua palavra me fará alcançar o outro lado, pois eu te convido pra ser o capitão da minha embarcação. Eu não corro risco do meu barco naufragar, pois eu sei que tu... Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até minha voz acabou cantando com o Rafael. Eita glória! Eu quero convidar os papais aqui na frente. Nós vamos orar pelos pais nessa noite. Lá fora, irmãos, tem um mural, né? Feito pelo Ministério Infantil. Tá lindo lá o mural. Eu quero convidar vocês, papais, passa lá, tira uma foto com seus filhos, virado para cá para mim. Isso. Amém? Tem pai para danar hoje, hein? Irmãos, deixa eu falar com os irmãos. Ser pai é um privilégio de Deus. Chega mais para frente, tá? Acho que não vai caber aí, não. Isso. Ser pai é um privilégio do Senhor. Mas eu vou falar uma coisa com os papais aqui, já aproveito para puxar a orelha. Cadê vocês na oração? A gente vê um monte de mulher na oração, os varões, sacerdotes. Tá orando? Não é só colocar fim no mundo, não. Você tem que exercer o sacerdócio de casa. Orar. Pagar o preço pela casa. Pela família. Eu amo vocês, tá? Mas depende da vida espiritual dos irmãos. E que vocês possam encher os filhos na aljava que vocês têm, puxar eles para trás, para que eles, como flecha, possam atingir o alvo, um propósito da vida. E a minha oração é que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos papais, esses que estão no teu altar, Senhor. A minha oração é que o Senhor conduza, fortaleça, abençoe, derrame, Senhor, sobre a vida dos seus filhos graça. Desperta a vida de oração desses papais aqui, desses homens, desses sacerdotes, não só dos pais aqui na frente, mas também dos homens da igreja. Senhor, que eles possam, Deus, conduzir, não só, Pai, provendo, mas no alimento espiritual, orando, discipulando os filhos, educando os filhos na disciplina do Senhor. Eu sei que não é uma tarefa tão fácil conciliar trabalho, a vida corrida que nós estamos e uma vida de piedade diante do teu altar. Mas eu te peço, Pai, que a chama do teu Espírito acenda na alma dos seus filhos e que eles possam ser, Pai, sacerdotes frutíferos, homens valentes, sacerdotes cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós abençoamos os seus filhos e te agradecemos em nome de Jesus. Feliz dia dos pais, os papais, em nome de Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Não esqueça de passar lá, irmãos, tirar foto no mural.
O mural tá lindo lá, muito bem feito pelo Ministério Infantil. Que Deus abençoe. Amém? Presbítero Murilo, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Sua esposa, Maria, é isso? Que a bênção de Deus seja sobre vocês e sobre essa bênção aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos firmes, irmãos. Amém? Firmes e constantes na oração. Você vai chegar do outro lado. Agora olha que interessante, irmãos. Eu estou viajando nisso aí. O Wesley pregou Marcos 4. Passemos para o outro lado. O pastor da Santa Ceia desse mês, Marcos 4, de novo, passemos para o outro lado. Esse dia eu dei essa pecadinha em vocês, falando que eu estou orando para Deus mandar tempestade, para vocês ficar. Aí, olha só que doideira. Eu falo aqui no púlpito que eu estou orando para Deus mandar tempestade para eles virar crente. Aí os pregadores vêm e desfaz tudo que eu falo. Brincadeira, irmãos. É porque Deus aperta aí, Deus usa os servos para trazer alívio, falando assim, ó, eu estou no controle. Vocês vão chegar. Nesse dia que eu falei isso, a minha mãe lá em casa falou assim, nossa, Natália, Marcelo tá pegando pesado. Vocês que não criam vergonha na cara, vão mandar a luta ir lá, hein? Vou orar para a luta chegar lá. É na prova que Deus vai testando a gente, fortalecendo a gente. Amém? Ele nos atrai com cordas de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: está encerrado uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus. Eu abro o coração, eu abro o coração hoje aqui. Sopra em mim com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra ti meu coração, os meus medos sumirão. O teu toque é tudo que eu quero.